Fala MongoDB! Bem-vindos a mais um podcast onde a gente vai falar sobre o universo de dados e tecnologia. E hoje um podcast super especial. Eu sou a Cami Bonilha. E eu sou o Lourenço Taborda, gerente da arquitetura de solução da MongoDB aqui no Brasil. E neste episódio, nós temos a honra de receber Pércio Bazan, gerente de tecnologia e produto de dados do Bradesco. Pércio, muito obrigado por aceitar o convite e gravar com a gente hoje. E este é um episódio que certamente muita gente que nos acompanha aqui na série estava aguardando. Eu queria já começar convidando você a se apresentar e já colocando a nossa primeira pergunta, que é o seguinte: eu sei que você é um DBA de muito sucesso aqui no Brasil e que você trabalhou com muito êxito com bancos de dados relacionais. E hoje você está num podcast da MongoDB, NoSQL documental. É isso mesmo? Conta pra gente um pouco da sua história. É isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Agradeço a vocês dois. Finalmente deu certo, né? Conflitos de agendas, a gente remarcou algumas vezes. Mas boa tarde a todos vocês aqui. Obrigado pelo convite. É verdade, eu sempre trabalhei de alguma maneira com dados, né? Na minha carreira toda. Mais de 23 anos trabalhando com tecnologia. De alguma forma, sempre trabalhando com dados. Sempre trabalhei em grandes empresas. Atuei mais de 12 anos aí como DBA de banco de dados relacionais, né? Trabalhei na Microsiga, peguei toda aquela parte de TOTUS, quando ela montou a Joint Venture. Depois eu vim trabalhar no Bradesco, tive a oportunidade e a honra de trabalhar onde eu estou hoje. Já vai fazer 15 anos que eu estou trabalhando no Bradesco. E, de alguma forma, a gente sempre trabalhou com banco de dados relacional, como você mesmo falou, né? Por que a gente trabalha com NoSQL hoje, então, né? A pergunta. Na verdade, eu sempre fui curioso com relação à tecnologia. O que o mercado está fazendo, o porquê está fazendo. Então, eu gostava de acompanhar aquela curva do Gartner, né? De utilização das melhores tecnologias, principalmente voltada a banco de dados. E me chamava a atenção, o MongoDB está sempre ali entre os primeiros, entre os mais utilizados, quando a gente fala a respeito de banco de dados documental, de DocumentDB, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais ainda no Bradesco sobre essa tecnologia. Isso lá em 2016, 2017, eu já queria colocar algumas coisas ali com relação ao MongoDB. Eu acho que fazia sentido a maneira diferente dos dados serem modelados, as collections ali, né, com subdocumento, de você reduzir a quantidade de tabelas. Então, você consegue fazer uma modelagem de dados mais embedded, né, com subdocumentos. Isso me chamou muita atenção. E a gente começou a olhar naquela época, mais ou menos, ali para MongoDB, tá? Começamos a fazer alguns testes, algumas coisas ainda o Mongo precisava evoluir, a parte de ACID, né, de suporte a transações ainda o Mongo estava melhorando, mas a gente sempre começou a olhar com carinho aí e entender como é que isso ia evoluir, né? Sair do banco de dados relacional e começar a trabalhar com NoSQL, será que ele suportava missão crítica? Então era uma dúvida que a gente tinha e a gente só conseguiria saber se a gente começasse de fato a implantar alguma coisa. Foi mais ou menos essa a ideia de a gente começar a olhar mais para NoSQL. Uma jornada super interessante. Pela sua experiência hoje, você recomendaria para alguém que está nos ouvindo ou nos vendo aqui neste podcast, para uma pessoa que é administradora de dados ou administradora de banco de dados, que só trabalha no relacional, para essa pessoa faz sentido aprender MongoDB? Com certeza. Eu acho que é uma quebra de paradigmas, né? A pessoa não tem que ficar com medo. Será que eu vou perder o emprego? Vou deixar de ser um DBA de banco de dados relacional? Na verdade, você está adicionando mais conhecimento às suas habilidades, né? Um canivete suíço. Quanto mais você conhece, melhor você se posiciona no mercado, né? Então, ao invés de conhecer só relacional, conhece também o banco de dados NoSQL. Tem uma série de bancos de dados NoSQL muito bom hoje no mercado, que as pessoas elas podem começar a entender melhor como ele funciona, né? Parar com aquele preconceito, né? Banco de dados NoSQL é só para ambiente intermediário, não serve para missão crítica. Isso ficou no passado já, né? A gente tem que começar a olhar com alta disponibilidade, cloud native, o que ele oferece de disaster recovery em cloud. Eu acho que a flexibilidade de você poder usar, de você poder escalar não só vertical como horizontal, acho que essa é uma principal diferença para banco de dados relacional hoje. Você criar vários shards, no caso usando o Mongo, né? Te dá um throughput de escrita muito alto. Então acho que sim, vale a pena a pessoa começar a olhar para esse mercado sem dúvida alguma. Galera, fica a dica do Bazan. E se você é uma pessoa DBA relacional, conta pra gente aqui nos comentários
que eu e o Bazan e a Cami queremos saber. Muito bacana, Pércio. E é legal ver que, assim, você tinha todas as probabilidades de não se adaptar no NoSQL e você trouxe o contrário. Então, isso prova pra gente tamanha inovação que você tá trazendo. E para um banco que tem 80 anos, né? Então, também queria ouvir um pouco de você, assim, como que foi trazer isso pra dentro do Bradesco, os desafios de trazer isso pros times e como foi o começo dessa história, desse casamento com o MongoDB. Olha, então, acho que foi muito interessante essa sua pergunta, né? Realmente o Bradesco ele tinha uma cultura de muito mainframe, banco de dados relacional. Os primeiros projetos, na verdade, a gente decidiu começar do zero já utilizando o MongoDB, né? Para projetos menores, no on-premise ainda foi. Foi uma série de licenças que a gente comprou ali na época para usar no on-premise. Isso pré-cloud, né? A gente não usava cloud ainda nessa época. Então, a gente começou utilizando o ambiente on-premise para alguns projetos, o Brain, biometria facial, agro, né? Então a gente começou esses projetos do zero, que era mais fácil até para o aprendizado do que você migrar de um banco de dados relacional, que seria algo mais complicado. Esse foi o primeiro uso. Depois de ali mais ou menos 2, 3 anos, praticamente rodando sem problema algum, sem disponibilidade alguma, realmente era um produto bem estável. Eram sistemas um pouco de tamanho médio, né, para grandes, mas baseado no tamanho do Bradesco, tem sistemas que são gigantescos, né? O tamanho da base de dados ali. Então a gente começou assim, até para desenvolver essa proeficiência numa tecnologia que era relativamente nova. E aí quando o Bradesco ele começou aquele movimento de change the bank, né? E começamos a ir para cloud, o pessoal começou a utilizar, a gente entrou com Azure, foi o primeiro cloud provider ali, o projeto Leap, que a gente começou a chamar de Leap. E o pessoal entrou com o Cosmos DB, utilizando o Mongo API. Só que gerava uma certa confusão, né? Porque o pessoal que procurava a gente lá falava, olha, aquele meu projeto que tá rodando no Mongo, mas na verdade não era Mongo, né? Sim. Tava usando uma tecnologia emulada. Então era um Cosmos DB emulando uma API MongoDB. E isso causava, às vezes, uma certa confusão no pessoal, né? Queria, às vezes, utilizar algumas funcionalidades que eles sabiam que tinha no Mongo, mas não tinha no Cosmos, né? Você não tem uma compatibilidade ali 100%. Basicamente, ali cerca de 37% a compatibilidade, né? As principais operações de CRUD vai funcionar, mas algumas funções de aggregation não funcionavam. E o que me chamava a atenção, né? Todo o Open Finance ali começou rodando no Cosmos com o Mongo API. Era a maneira como o Cosmos trabalhava, né? Hoje a Microsoft é uma grande parceira de vocês, então isso foi algo público que a gente já apresentou, inclusive no Dot Local de vocês há 2 anos atrás, eu acho. Então não tem problema nenhum falar isso. A maneira como eles cobravam ali o banco de dados do NoSQL, o Cosmos, né? Era baseado em RUs, Request Units, então era pico de cobrança. Muito parecido com o que a gente tem no mainframe, né? Que você tem picos ali de MIPS, que a gente chama, né? E isso me incomodava um pouco, né? Eu achava que os projetos eles acabam ficando um pouco caros demais. E aí a gente, na época, eu conheci o Dor Passini, né? Que hoje é o diretor de vocês aqui, diretor regional. E aí comecei a perguntar para ele, como é que funciona, né, o MongoDB em Cloud? Aí ele me falou que era o Atlas, e eu comecei a me empolgar mais com o assunto. A gente resolveu fazer um benchmark das duas tecnologias para ser algo justo. Então a gente chamou a Microsoft, a gente chamou o pessoal, os engenheiros, arquitetos da Mongo, cada um configurou o seu produto da melhor maneira possível, e a gente usou tanto a API desenvolvida por nós lá, quanto a API de mercado, para fazer um benchmark justo, né, com a parceria das duas empresas, a Microsoft e a MongoDB. E os resultados foram surpreendentes, assim, né? Na maioria dos casos que a gente testou, na maioria dos workloads, na maioria não, em 100% dos workloads, posso dizer, o Mongo ele teve ali performance superior a 100% em alguns casos, latência às vezes menor em 120% dos casos ali de latência. O custo também foi bem menor, de você pagar pelos tiers que você alocava e não mais por pico, né, de cobrança de RUs. E aí foi isso que abriu o caminho para o Atlas, né? E aí a gente começou o primeiro projeto no Atlas, que foi um projeto de ingestão de logs, que a gente migrou, aí sim, foi a primeira migração que a gente fez de um relacional, que rodava no Oracle Hack, e é um ambiente limitado, a gente não conseguia escalar, era caro, era on-premise, né? E a gente começou a fazer esse ambiente de gestão de logs de vários canais que a gente tinha, para ingerir no Atlas. Então, ele passava pelo Databricks, sofria um tratamento, a gente até mostrou o desenho da arquitetura no Mongo Local, e esse projeto ele entrou ali com 6 shards de início, a primeira vez que a gente utilizou shard no banco.
E o projeto ele foi um sucesso ali, né? Demonstrou realmente a capacidade que o Mongo ele tinha de escalabilidade e ambiente estável e oferecendo uma performance quando bem modelado, né? Acho que isso é importante. Esse comentário é excelente, porque eu entendo que essas duas capacidades são coisas tecnologicamente inovadoras que nós não tínhamos a possibilidade de fazer antes. Ou seja, na parte do bem modelado, a gente começa a ter um acesso a padrões de modelagem de dados impossíveis de serem feitos em bancos relacionais. Um desses padrões é o embedding, ou embarcar diferentes entidades de negócio em um mesmo documento. Isso, subdocumento. É isso que é o subdocumento. Outros padrões, né, mais sofisticados, arrays são coisas que dão um certo trabalho para a gente colocar lá no relacional, e o MongoDB trabalha, né, de uma maneira mais natural com isso, né, na modelagem de dados. Só que você também falou uma outra palavra aqui, que é terror da galera que nos escuta, que é o sharding. E o sharding, que é o crescimento horizontal de um banco de dados, é algo que habilita carga de trabalho pesada. É isso mesmo. Então, e eu estou entendendo que você roda coisa crítica e grande para você precisar de sharding, né? Não, sim. Então, eu estou entendendo o seguinte: essas possibilidades tecnológicas também te permitiram, de alguma forma, trazer uma inovação de crescimento, de escala, para o negócio de uma empresa de 80 anos de idade. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. A preocupação que a gente tinha, principalmente nesses primeiros projetos, né, é tomar um cuidado para você não queimar a tecnologia. Isso é um fato. O que poderia acontecer para isso virar realidade, né, que seria o nosso pior pesadelo? A utilização errada. Porque como a gente tinha profissionais com muito conhecimento de relacional, você tem que tomar cuidado de eles não trazerem o conceito de modelagem de dados do relacional para um banco de dados NoSQL, que muda completamente, né? A maneira de você fazer isso é diferente. Você precisa pensar primeiro como que o teu sistema vai trabalhar, né? E modelar teu dado de acordo com isso. Então, na época eu até pedi ajuda do Pietro, do Edu, né? Para trazer alguém do Professional Service para acompanhar esses projetos logo de cara, para que eles nascessem certo. E até para evangelizar o conhecimento dentro da própria equipe ali que estava trabalhando nesse primeiro projeto, né? Ele tinha que ser um sucesso, esse projeto, para a gente poder ganhar confiança e ter escala. Então, a gente não podia correr o risco de modelar errado pensando ainda no banco de dados relacional, né? Então, aquela frase verdadeira, né? O que você lê junto, você armazena junto. Sim. Né? Então, pensando nisso, diminuir a quantidade de tabelas, né? Reduzindo ali na modelagem embedded, onde você não precisa mais ficar fazendo join, que era o grande problema de performance que você tinha, às vezes, no banco de dados relacional para grandes volumes, né? Então, esse primeiro projeto, hoje, né? Ele está com cerca de 200 terabytes, essa base. Por isso que você falou do shard. A gente começou com 6 e hoje, se não falha a memória, a gente está com 15, né? 15 shards. O grande... ele tem um potencial absurdo, o shard, né? Mas acho que é interessante a preocupação logo de início de você escolher a chave certa de particionamento, né? Então, você definiu aquela chave, ela também tem que ser a sua chave de consulta, né? Para você aproveitar ali a performance da melhor maneira possível. Porque se você demorar para refazer essa shard, a sua base ela crescer muito, para você fazer o reshard disso, numa base tão grande, pode levar dias, né? Pode demorar, então é um pouco complicado. Então, se for usar a shard, fica a dica aí, né? De pensar certinho na chave de particionamento para você não ter que mudar ela depois, que é mais complicado. Eu acho que aqui já tem umas 2 ou 3 dicas importantíssimas que você trouxe aqui. A primeira, 200 tera de dados em 15 shards. Isso aqui significa uma habilitação ao futuro, né? Um potencial de escala que você entrega para um negócio que tem uma carga crítica, utilizando esse elemento, né, que é novo para quem nunca trabalhou com o mundo NoSQL documental com MongoDB. Então, o shardeamento, ou seja, escalar um banco de dados horizontalmente, é o que permite esse tipo de entrega de inovação. E aqui, gente, a gente tem a explicação do nome da MongoDB, que é Humongous Database, que em português seria banco de dados colossal, para grandes volumes de informação. Se você ainda não sabia o que significa o nome MongoDB, conta aqui nos comentários para mim. E agora você sabe, Humongous Database ou banco de dados colossal. E as outras dicas que você trouxe de modelagem são fundamentais e muito importantes.
que é a modelagem, né, de embarcar diferentes entidades no mesmo documento. E com isso, a gente libera tempo de CPU e tempo de I/O. Você economiza disco. Junção é menos performática porque precisa de recurso computacional para recuperar, reconstituir essa informação. E você comentou também da boa escolha da chave de chaveamento. E tem mais um elemento importante. Você falou de MongoDB Professional Services. Então, conta com a MongoDB, com a arquitetura de solução, com os serviços profissionais, para que você tome as melhores decisões, né, de adoção da nossa tecnologia, e com isso você tenha muito sucesso nessas cargas massivas e críticas de trabalho. E você trouxe, na verdade, uma jornada muito significativa, não só de adoção de MongoDB, mas como a tecnologia da MongoDB apoiou uma organização octogenária num movimento de mudança. E me chama a atenção que tem alguns movimentos interessantes. Eu entendo que existe um movimento, né, de redução, o famoso offload de mainframe. Talvez tenha aí mais um offload de Oracle também nessa jornada. E o comentário seu, né, do bem modelado, que é o de modernização, no sentido de fazer coisas que antes não eram possíveis de serem feitas em termos de modelagem de dados, como o embedding, né, que você comentou aqui no começo da conversa, né? Você colocar várias entidades de negócio no mesmo documento e coletar o benefício disso em termos de I/O, né, numa operação crítica, né, de alto desempenho. E nessa jornada, me chama a atenção o seguinte, né, no projeto de Cosmos, você teve muito mais desempenho, reduziu o custo e trouxe previsibilidade operacional de desempenho e financeira também. Exato. Foi bem isso, né? Então, quando você tem redução de custo aliada à melhoria de performance, né? Contra esses dados não há argumento, né? Então, aí a gente ganhou realmente a confiança da executiva do banco, principalmente depois desse primeiro projeto, para poder começar a ganhar escala em outros novos projetos, né? Acho que esse foi o divisor de águas da decisão de começar a usar mais o Atlas e ganhar escala, né? Acho que isso foi o que realmente alavancou o uso do Atlas no banco. E eu acho que um ponto, eu pelo menos fico muito curiosa, imagino que vocês também, qual que é o futuro, assim, os próximos projetos que estão chegando em MongoDB depois desse grande sucesso que você teve, conseguiu alavancar, e o que mais que vocês estão pensando em trazer ou já estão trazendo junto com o MongoDB no banco? Esse primeiro projeto ele já tem praticamente 1 ano e meio, né, que a gente entregou ele, está rodando ainda. Então, de lá para cá, a gente já ganhou uma escala absurda, a gente praticamente tem cerca de 189 clusters já rodando de MongoDB, então de 1 para 189, isso entre os ambientes de homologação e produção, né? Mas realmente a gente começou a utilizar em projetos de missão crítica, né? Como, por exemplo, o Pix. O Pix QR Code, que antes rodava no SQL Server, né? na Azure, na SQL Server. Ele passou a ser migrado para o Atlas, foi um caso de sucesso também, que está rodando agora também já no Atlas, uma boa parte desse sistema, porque o Pix ele é gigantesco, né? Então tem várias áreas, tem QR Code, o extrato também, que rodava no mainframe, até dezembro ele vai entrar, tem que entrar em produção rodando o MongoDB, então é um caso de offload do mainframe, o Pix extrato. E a gente começou a utilizar realmente e a confiar no MongoDB para projetos de missão crítica, até pela arquitetura do Mongo, né? De você trabalha com consistência forte, que a gente precisa para sistemas financeiros, né? Garantir a consistência, não consistência eventual, né? Então a gente tem um nó primário e 2 secundários. E muitas vezes a gente percebe ali que um nó, ele sai do ar porque a gente está acompanhando e o cliente nem percebe, né? Ele tira o nó do ar para fazer algum update, alguma coisa, fica com 2 e vai fazendo isso entre os outros até terminar a atualização. A gente consegue perceber porque a gente já tem acesso ao console do Atlas, mas o cliente final que importa mesmo, ele nem percebeu que isso está acontecendo, foi totalmente transparente para ele, né? Então a gente começou a escalar isso para projetos críticos. Tem o Safer também, que é um projeto de antifraude do banco, que rodava no Hyperscale, na Azure, na SQL Hyperscale. E aí o Safer é um caso interessante porque eles vieram procurar a gente e eles têm alguns tempos que eles precisam atender ali de resposta por causa da exigência do Bacen, do Banco Central e tal. E
vamos fazer uma POC. A melhor maneira é vocês trazerem o seu workload para cá e ver se a tecnologia atende. Se não atender, a gente pensa em outra coisa, né? Mas foi um sucesso a POC deles também, atendeu os tempos que eles precisavam e também eles decidiram migrar para o MongoDB. E esse eu acho que é o melhor cenário, né? Não é uma indicação minha ou do pessoal da Mongo falando para usar. Eles testando a carga deles, o workload deles e vendo o resultado por si só ali na prática. Aí o próprio time de desenvolvimento acaba se convencendo, né? O time de negócio a utilizar essa tecnologia que realmente está sendo disruptiva, né? E o interessante é que a nossa área lá, a área que eu criei, a gente tive esse convite, né, de criar essa área do zero, ela trabalha também com automação, né? Então, a gente está criando toda uma infraestrutura em parceria ali com o time também de plataformas. O time hoje, o Pex lá, o Nelsinho, o time dele todo, ali está apoiando a gente, cria um portal no Bex, a gente cria o que a gente chama de Tech Products, né? O que é o Tech Products? Você não sobe mais nenhum produto manualmente. A gente cria uma automação ali com Terraform e Ansible, onde você elimina a necessidade de interação com uma área de engenharia cloud, que precisava abrir um chamado, né, para você provisionar o cluster, depois você abria outro chamado para o DBA, criar a base, aí criava o usuário, colocava a senha num secrets. Então, essa nossa área, ela automatizou tudo isso. Então, o que a gente chama de Tech Products é isso, né? Você faz o provisionamento através de uma interface que a gente chama de Bex. Você escolhe ali o tier que você quer usar, o ambiente que você quer usar, e quando você dá um OK ali, ele já provisiona o seu cluster, cria ali o seu private endpoint por trás, cria a sua base, cria o usuário, coloca no KV e devolve só a string de conexão para o usuário. Então isso a gente ganha um tempo absurdo, assim, de 5, 6 dias de SLA que você tinha ali entre todas as áreas envolvidas, hoje você consegue provisionar um ambiente do zero em cerca de 40 minutos, que é o tempo de provisionamento, basicamente, de um banco de dados Atlas, né? Isso é bem legal, gente. Então, assim, foi uma entrega muito interessante para o pessoal de negócio ficar livre dessa burocracia e desse tempo de espera aí, um SLA de 6 dias para 40 minutos. Né? Uau. Eu tô até emocionado, porque uma das perguntas que eu mais escuto é se a gente pode usar MongoDB para cargas de trabalho que são críticas ao negócio, que tem um alto requisito de consistência, que tem um alto requisito de alta disponibilidade e de escalabilidade. E você acabou de falar para a gente que você usa MongoDB Atlas para Pix e para antifraude. É isso mesmo que eu escutei? Porque você me falou agora há pouco que você trabalhou como DBA relacional. É isso aí. É isso. Eu acho que o relacional ainda tem seu lugar ao sol, né? É claro. Mas é uma tecnologia disruptiva, né? Você conseguir escalar tanto vertical quanto horizontal. E no relacional, quando a gente precisava fazer o shard, né? A gente fazia por tabela, né? Criava particionamento na tabela, através de uma data ou algo do tipo, só que você não conseguia escalar isso para outros servidores, né? O shard, o que você faz é justamente isso, você coloca, o shard é fragmento, né, em português. Então, você pega um fragmento da sua collection, um pedaço dela, e divide em vários clusters. Então, você ganha muito throughput de escrita, né, principalmente, e de leitura também, né? E o que é interessante é que quando a gente fala de Atlas, a gente não fala só de banco de dados principal, né? A gente tem todo um ecossistema onde a gente está aprendendo ainda, né? Mas é interessante. É todo um ecossistema de ferramentas ali que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, o Online Archive. Né? O Online Archive é algo muito interessante, onde você não precisa codar. É o tipo de um wizard, né? Que você configura ali uma regra para você movimentar o seu dado quente para um storage account. Isso diminui o tamanho do seu backup. Então, diminui o seu custo. E isso também te dá a possibilidade de você criar uma área quente e uma área mais morna ou fria ali de acesso ao seu dado, né? Mas o mais interessante é que você continua com o mesmo private endpoint. Então, a aplicação não precisa ter essa preocupação de quando acessar um dado ou quando acessar outro. Isso é configurável. Então, todo esse ecossistema que permite o Data Federation é outra coisa. São coisas que a gente está aprendendo e a parceria que a gente tem com a Mongo realmente está sendo diferencial. Pércio, aqui tem um outro ponto também que eu achei muito interessante você comentar, que tem a ver com a produtividade das pessoas. Então, você comentou que tem uma série de automações, né, de Terraform, de Ansible, que você entrega para as áreas demandantes já a infraestrutura necessária e empacotada, né, num pacote lindo de presente, ainda por cima com a fita dourada. Ou seja, você está empoderando
as áreas demandantes e a sua área não é um gargalo para esse trabalho acontecer, né? E da mesma forma, o Online Archive também que você comentou, não precisa codar. Então, as pessoas desenvolvedoras, elas se sentem mais produtivas, né? Porque se é menos código que você tem que fazer, você entrega mais rápido. Então, acho que aqui é um segundo comentário muito interessante, né, de um dos grandes pilares da MongoDB, que é a produtividade das pessoas desenvolvedoras e, consequentemente, conseguir entregar ao mercado mais inovação, novas funcionalidades, novas aplicações. Só que tudo isso também, você tem que ter um bom entrosamento com o time de produto, né? Entender bem quais são os produtos, já que você comentou que o Atlas tem todo um ecossistema. Conta pra gente como que está sendo a sua interação com o time de produto da MongoDB. Então, acho que isso tem sido realmente o diferencial, né, dessa parceria, dessa aliança estratégica que a gente criou com a MongoDB. Na verdade, a gente tem a oportunidade de influenciar diretamente o backlog de vocês. E isso é interessante, né? Na verdade, isso começou quando a gente precisou usar o Online Archive para um primeiro projeto e não tinha disponibilidade na região Brasil, né? Na Brasil South da Azure. Só tinha disponibilidade em outras regiões. Então, a gente conversou com o time de vocês, ali o pessoal, o Pietro, o Edu, o Felipe, também o arquiteto, ajudou bastante nessa fase de demandar isso pro time lá dos Estados Unidos, né? A gente teve alguns calls remotos com eles e pudemos ali mostrar o porquê que a gente precisava daquilo e em alguns meses estava pronto, né? Pra gente usar, eles fizeram a toque de caixa mesmo, por uma necessidade do Bradesco, é muito difícil alguma empresa fazer isso. E essa interação com o time de produto, ela só ganhou força, né? Por exemplo, teve o CAB, né? O CAB, acabei de voltar de lá, na verdade, foi em setembro. Agora, o CAB, para quem não sabe, é o Customer Advisor Board, onde acontece em Nova York todos os anos com os principais clientes globais, e o Bradesco, eu tive a honra de representar o Bradesco nesse evento. Então a gente chega numa mesa lá, né, grandona, com um monte de gente, e tinha pessoal lá da Wells Fargo, da JP Morgan, de outras grandes empresas no ramo financeiro, e a gente consegue conversar a respeito do que eles vão lançar ainda. Eles apresentam o roadmap do que eles estão pretendendo lançar, e a gente pode dar a nossa opinião e influenciar no backlog do produto. Eu achei isso fantástico. Bom, obrigada, Pércio, até agora. Acho que foi muito enriquecedor para todos. E vamos um jogo rápido aqui de perguntas para você dar respostas curtas. Mas para a gente finalizar aqui, para você, Pércio, pessoalmente, o que significa o MongoDB? Acho que disponibilidade e performance. Acho que essa define bem, né? Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, qual dica seria essa? Eu acho que dar oportunidade para experimentar o produto, né? Fazer um MVP, fazer uma POC, dar a chance de descobrir o que é o mundo NoSQL, né? Principalmente quem trabalhou muito tempo, igual eu, com banco de dados relacional, às vezes tem um certo preconceito, né? Ou medo, pode-se dizer assim, de confiar numa tecnologia nova contra tecnologias que estão aí há 60, 70 anos no mercado, que é o banco de dados relacional, né? Mas é isso, a dica vão atrás, procurem, estudem como fazer diferente, né? Quais ganhos que vocês vão ter. Eu acho que é isso, é experimentar, dar uma chance à inovação. Essa é a dica, dar uma chance à inovação. E como que você enxerga o futuro e a curto, médio e longo prazo? Esse tema é bem o tema do momento, né? Todo mundo fala de IA. No meu time também a gente tem uma iniciativa bem interessante de uso de inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial. Depois a gente pode falar só sobre isso, porque o tema é longo, hein? Mas basicamente é um agente que ele vai servir não só para tirar dúvidas do pessoal, vai ter integração com o Teams. Então você vai ter a oportunidade de falar ali com o Teams uma linguagem humanizada, né? Como se estivesse conversando com uma pessoa, você vai ter um agente de IA por trás. Ele não vai só responder perguntas do seu ambiente, perguntas técnicas, vai responder também dúvidas de banco de dados relacional, que o pessoal também usa, e banco de dados NoSQL, vai te dar uma visão ali de custos também, e vai executar ações. É isso que é legal. Você vai conseguir fazer algumas ações ali, então não vai ser uma tecnologia que você vai usar apenas para informação. Ela vai executar a ação, eu não posso falar muito ainda disso, que está em desenvolvimento, mas em breve a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, mas o uso de IA, ela vai explodir, acho que no mercado. Última pergunta rápida, Pércio.
Como faz para trabalhar com você numa empresa de sucesso do mercado brasileiro com a tecnologia de sucesso da MongoDB? Boa. É interessante você falar disso porque a gente estava com 2 vagas abertas para o time de serviço, né? A gente tem o time de produto e o time de serviço, que é o par nosso, né? Que ajuda ali a manter o ambiente de produção. E eu vou te dizer que não foi uma tarefa tão fácil você contratar pessoas capacitadas que tivessem skill principalmente de banco de dados NoSQL, né? Não só para Mongo, mas também para outros produtos, para Redis. Então, você tem uma dificuldade, no geral, de encontrar profissionais qualificados para trabalhar com NoSQL. Então, fica a dica, né? Então, você que é DBA, de banco de dados relacional, aproveita, né? Se especializa também no NoSQL, que vai ampliar o seu leque e a sua possibilidade de trabalho. Eu acho que isso... E fica a dica também, se conhecer automação, melhor ainda, né? Você conhecer os 2 mundos, automação e NoSQL era uma coisa que a gente procurava muito para o nosso time. Acabamos de fechar 2 vagas, teve uma pessoa que começou hoje no time, queria dar boas-vindas para ele também, e outra pessoa que está para entrar nas próximas semanas, né? Então, eu acho que essa é a dica. Estudem, né? Essas tecnologias disruptivas de mercado, que realmente você vai ampliar o seu leque de atuação. Galera, eu só vou falar, fica a dica, sigam o Pércio Bazan, e aproveitem a MongoDB University, que tem todos os treinamentos gratuitos. Você tocou nesse assunto, só mais uma informação nesse sentido, acho que é bem legal compartilhar. A gente fez várias iniciativas lá no banco de aprendizado, né, para capacitar o profissional aí a utilizar o MongoDB. Algumas dessas parcerias que a gente fez com o DS, com o time de desenvolvimento de sistema, ajudou a alavancar isso. A gente fez um evento lá no Coco Bambu, né, o primeiro evento que a gente fez com mais de 300 desenvolvedores, e depois disso, alguns learnathons em parceria com o DS, e o pessoal estudando aí, que você falou do Mongo University, né, através da plataforma, tirando certificações e badges, né, que você ganha ali quando você faz. E a semana passada a gente teve a notícia dada pelo Helder, né, que é o VP de vocês, que o Bradesco ele é o primeiro na América Latina em capacitação de profissionais com maior número de certificação e badges. Então, o trabalho que a gente fez foi fantástico. Primeiro na América Latina e o 4º no mundo, hein? Uau. Então, acho que essa parte de divulgar, né, e capacitar os nossos times de desenvolvimento lá, acho que foi um sucesso absoluto com a parceria com vocês e pela plataforma do Mongo University. Olha só que notícia interessante, gente. Bradesco investindo na capacitação dos seus profissionais. Então, para você que já estava olhando para o Bradesco como um possível próximo passo na sua carreira, olha só que movimento legal. E, além disso, para você que já quer dar mais um passo em direção à MongoDB, tem a união dos 2 mundos, MongoDB e University, e o Bradesco dando toda essa oportunidade para a gente. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Pércio, eu queria agradecer pessoalmente por você estar aqui hoje. É muito inspirador ouvir uma empresa do porte do Bradesco investindo e continuando sendo uma referência em tecnologia. E a gente da MongoDB conseguir apoiar vocês. Te agradeço muito pela participação. Eu que agradeço o convite, desculpa ter que remarcar tantas vezes, hoje deu certo finalmente. Fiquei muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal. Nós é que agradecemos, Pércio. Importante Obrigado. Que estamos juntos aqui e principalmente compartilhando essa história e esse conhecimento com a comunidade de MongoDB aqui no Brasil. Este foi o Fala MongoDB e hoje nós conversamos com o Pércio Bazan, do Bradesco, que nos contou uma bela história de carga de trabalho crítica com alto volume de dados, rodando com sucesso aqui no Brasil e com o MongoDB. A gente vê você nos próximos episódios.